Vamos abrir o livro de Deus em Apocalipse. Estamos na continuação do estudo do Apocalipse, livro das revelações. A palavra Apocalipse significa revelações. Hoje, a segunda parte do estudo acerca da chegada do Anticristo. Quem participou do culto próximo passado, participou da introdução desse estudo, da parte 1, e nós vamos continuar hoje, então, estudando acerca da escatologia, as profecias. Escatologia significa o estudo das últimas coisas, das profecias para o tempo do fim. Apocalipse, estaremos lendo na continuação do estudo passado, hoje, parte 2, desse estudo que continuará na sequência, Deus permitindo, em todos os cultos, até terminarmos esse estudo de Apocalipse. É possível terminar entre 3 a 4 meses, fazendo o estudo 2 vezes por semana, como Deus tem nos dado a oportunidade. Bendito seja o nome do Senhor. Apocalipse, capítulo 3, estaremos lendo aí a continuação. Louvado seja o teu nome, Senhor. Graças a Deus. Capítulo 3, estaremos lendo versículo 20 adiante. Aquele dia do estudo passado, lemos até o 19. Agora do 20 e o 21 inicialmente. Louvado seja Deus. Deus abençoe, servo de Deus, por esse copo com água. Está escrito assim: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. Ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com o meu Pai no seu trono. 22. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Nosso Deus e nosso Pai, nós estamos uma vez mais na sua presença e diante da tua Escritura Sagrada, o livro das revelações. Ó Deus, abra o nosso entendimento uma vez mais. Abra a nossa mente. Ó Deus, ajude-me, Senhor, uma vez mais. O Senhor sabe, ó Pai, que nada posso sozinho. Ó Deus, eu preciso uma vez mais da ajuda do teu Espírito Santo. Ajude-me a falar somente tudo que o Senhor quer falar. Que eu possa ouvir tudo e somente o que o Senhor quer que eu ouça. Ó Deus, nos dá entendimento da sua palavra. E que a instrução da sua palavra, o estudo da sua profecia, nos edifique, nos console, nos exorte, nos capacite, nos oriente, nos deixe cada dia mais preparados para esse tempo do fim. E nós não seremos enganados. Pela sua palavra seremos esclarecidos e vencedores, porque ao que vencer, ao que perseverar até o fim, os vencedores, o Senhor levará para estar contigo eternamente. Amém e amém. Os que quiserem e puderem, pode tomar o assento. Nós vemos o versículo nessa continuação da parte 2, do estudo do Apocalipse, a chegada do Anticristo. Nós lemos, então, que
O texto está falando de uma pessoa que está à porta e bate. Se está à porta e bate, logo entendemos que ele está de fora. Essa pessoa que está à porta aqui no versículo 20 bate, lendo todo o contexto, nós, cada um dos irmãos e irmãs, todos percebem que está falando do nosso Salvador. A pessoa aqui que está na porta batendo para entrar é Cristo, é o nosso Salvador. Quem participou do estudo próximo passado, da parte 1, da introdução da chegada do Anticristo, lembra-se que tipo de igreja essa igreja de Laodiceia é, que faz parte, essa igreja do fim, essa igreja do tempo final, que antecede, que antecede a volta de Cristo, o arrebatamento, a volta dele nas nuvens, que é diferente da volta dele na sua segunda vinda, onde todo o olho verá. Essa próxima vinda dele não é esta que todo o olho verá. Essa próxima vinda do nosso Salvador é nas nuvens, como está escrito, e o Espírito Santo, que é o amigo do noivo, que está cuidando da noiva, que orienta os líderes sérios, os pastores, as pastoras, os servos deles que estão trabalhando e cuidando do rebanho, cuidando da igreja. Esse amigo do noivo, o Espírito Santo, orienta então essas pessoas sérias, comprometidas com a palavra, que estão dispostos a, se necessário for, dar a sua vida pela causa, dar a sua vida cuidando da noiva que não é nossa, é dele, é de Cristo. O Espírito Santo vai levar, como fala no sentido profético de toda a Escritura, o amigo do noivo leva a noiva até o encontro do noivo. Porque quando o noivo vem buscar a noiva deve estar preparada. Então, nessa próxima vida do nosso Salvador, ele virá nas nuvens e o Espírito Santo levará a igreja, todos nós que estivermos perseverando, congregando, com compromisso sério, na prática, com a palavra, com a causa do Evangelho, servir a Deus com a nossa vida, servir a Deus com nossos bens, com desprendimento, servindo e fazendo a nossa parte em tudo que podemos, em favor da causa, em favor das vidas, em favor de anunciar a salvação para as outras pessoas, como nós também fomos alcançados um dia. Essas pessoas. A palavra de Deus, a profecia sagrada diz que o Espírito Santo levará essas pessoas chamada igreja, chamada noiva, até o encontro do Senhor nos ares. A outra volta de Cristo, que será no acontecimento do Armagedon, que estaremos estudando ainda mais à frente, onde todo o olho verá. Hoje já existe recurso para isso, através da internet, porque as câmeras de TV e as câmeras conectadas com a rede mundial, conhecida como internet. Hoje é possível, como nós acompanhamos, estamos acompanhando ainda, como no Iraque e aquela região, entre outras, as guerras que estão acontecendo, nós podemos acompanhar online. Nós não precisamos esperar as notícias de um repórter que vai lá, escreve ou filma para trazer as fitas. A gente percebe e pode assistir online. Quem tem TV a cabo vê mais rápido do que quem tem TV aberta. E quem tem internet pode ver em tempo real. Então, essa segunda vinda, essa vinda que podemos chamar também da terceira vinda de Cristo, onde todo o olho verá, nós vamos estudar, vamos chegar nela ainda mais à frente, se Deus permitir o arrebatamento não acontecer, é claro, essa noite, durante o culto, durante esses dias, porque nós estamos esperando a Ele para qualquer momento, como diz a palavra, nas dores de parto que estamos vivendo, os sinais estão mostrando que está próximo um governo mundial, que a mídia mostra e chama de nova ordem mundial. O noticiário mostra na TV e na internet e na mídia escrita como Belial é muito sagaz, ele é muito inteligente, ele sabe muito bem manipular o ser humano e todos que estão longe do Espírito Santo, longe da comunhão com Deus, eles são totalmente manipulados, como disse a irmã obreira que nos antecedeu aqui, são verdadeiras marionetes na mão daquele que domina o sistema aí fora
E nós sabemos pela Escritura, como está escrito, que o espírito do anticristo já está entre nós, no sentido de seres humanos, ele já está agindo, ele está preparando o território para a chegada do iníquo, para a chegada daquele que vai tentar usurpar o lugar do Messias, o lugar do nosso Salvador. E ele vai vir com grandes sinais, ele vai vir com uma armação tão bem preparada que vai enganar por um tempo até o povo de Israel. Então perceba que nesse período que nós estamos vivendo, onde a mídia fala de maneira disfarçada sobre a preparação para uma nova ordem mundial, isso é discutido todos os anos na ONU, no G20, nos encontros das nações, nos encontros dos líderes do Mercosul, nos encontros dos líderes da União Europeia, e assim por diante. Isso já é trabalhado e falado para a população de uma maneira sutil, apresentando essa proposta como uma coisa boa, como uma proposta que vai ajudar a maioria das pessoas, porque assim, entre aspas, vai trazer paz e segurança, vai trazer distribuição de renda para todos, vai trazer justiça social para todos, e assim nós sabemos pela Escritura que haverá 3 anos e meio, dos 7 anos do governo dele, 3 anos e meio da falsa paz, os 3 primeiros anos e meio. Então notem bem que nesse período desta situação que está perto de acontecer o parto, as dores de parto, a profecia fala, simbolizando a igreja como noiva, o acontecimento do arrebatamento, porque nós percebemos que quando a mulher está grávida, durante o período da sua gestação, até o 7º, 8º mês, vai tudo bem, é tranquilo. Você só percebe a mudança no seu corpo, no tamanho da barriga e assim por diante, mas não há sinais evidentes de dores. Mas quando vai aproximando do 8º mês, para o 9º mês, que vai se aproximando do momento do parto, chega um momento, uma situação, quem já acompanhou, quem é casado, tem filho, já acompanhou sua esposa, ou as irmãs que já passaram por isso, sabe? Quando começa as dores de parto, não dá mais para reverter, não tem jeito de parar. Vai aumentando os sinais, as contrações e vai terminar acontecendo o parto. Então nós estamos vivendo esse momento de dores de parto. Os irmãos percebam que nós vivemos um tempo que, embora tenha a tecnologia para nos ajudar, não melhorou a vida das pessoas como um todo. Ainda existe 1/3 da população do mundo passando fome e morrendo de fome. Existe uma grande parte da população mundial, mesmo com tanta fartura em muitos países, como no Brasil, produz de tudo que se planta dá. Aqui produz para o nosso país e para muitos outros, que exporta muita coisa. Outros países também produzem de maneira que sobra. Mas mesmo assim há um mal, há uma dor instalada no mundo que não deixa os líderes repartir isso para as outras pessoas também terem comida na sua mesa. Para os nossos irmãos africanos não estarem lá esqueléticos, como é só tu abrir a internet, tu vê, a TV aberta não mostra de maneira real, mas abre a internet tu vai ver pessoas esqueléticas morrendo de fome, onde nós vemos vídeos e imagens de crianças assim, ao ponto de morrer ali no chão, abandonadas, porque os pais também estão morrendo, não tem força nem para si e nem para cuidar dos seus filhos. E aqui próximo a gente já vê uma abutre, uma ave de rapina, como aqui nós temos o urubu. Tu já vê ali próximo, aguardando só aquela pessoa, dá o último suspiro para eles então comer o resto da carne que tem naquela pessoa. Isso está acontecendo ainda hoje. Mesmo tendo tecnologia e recursos na medicina para as pessoas serem tratadas das suas doenças, ainda assim não acontece para todos, porque estamos num momento de dores que não tem jeito do ser humano parar, não tem jeito do ser humano estancar. Por quê? Porque o egoísmo está instalado, o pecado está instalado, a avareza está instalada, a ganância está instalada. A maioria dos líderes servem a Mamon, como falou aqui, servo de Deus, irmão Lúcio, que nos antecedeu. E só existe 2 escolhas, serve a Deus ou a Mamon. Mas a maioria tem escolhido servir a Mamon. Mamon é Belial, é um tipo de demônio por trás do dinheiro. O dinheiro é ruim? Não. Mas está escrito a Timóteo, no capítulo de número 6, que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males.
Então, quando uma pessoa coloca o seu amor, o seu coração no dinheiro, na riqueza material, ele deixa de servir a Deus e passa a servir a Mamon, passa a servir ao demônio que está por trás do dinheiro, do poder do dinheiro. Quem está servindo a Deus e está liberto pela palavra, trabalha sim, Deus abençoa sim, contribui com alegria na obra e na causa, Deus multiplica para ele sim. Porém, o coração dessas pessoas não está preso no dinheiro, não está preso na riqueza material. Trabalha, sonha, tem projeto como nós temos. Enquanto Deus permitir que estivermos aqui, vamos continuar lutando, estudando, fazendo faculdade, pregando a palavra, construindo a nossa casa aqui, nesse plano ainda, sonhando com uma casa melhor, com um carro melhor. Sim, quem é que não quer ter conforto? Quem é hipócrita e mentiroso pode dizer, não, eu não quero conforto, não, eu não quero morar melhor, não, eu não quero um carro melhor, não. Mentira, hipócrita. Nós queremos sim, porém isso no meu, no seu, no nosso coração, no coração de todos aqueles e aquelas que estão comprometidos com a igreja verdadeira na terra, que está comprometido com a causa, que não quer cair no engano do anticristo. O seu coração não está preso nos bens materiais. Nós vamos lutar para melhorar sempre, sim, vamos. Mas se Deus hoje quiser tocar a trombeta, nós vamos dizer, ora vem Senhor Jesus, Maranata. A palavra Maranata que nós vamos estudar no final do livro de Apocalipse significa, ora vem Senhor Jesus. E lá já nos diz que os homens e mulheres, moços e moças, que estão comprometidos com a causa verdadeira, que o seu amor que está na causa em Deus, que a sua gratidão pelo que Deus fez por nós através de Cristo Calvário é maior do que a riqueza e o conforto material que o dinheiro pode nos dar aqui. Essas pessoas, eles conseguem, mesmo aqui trabalhando, melhorando, prosperando, eles conseguem dizer sempre na sua oração, Maranata, Maranata. Porque quando a gente ora e diz Maranata, como lá está escrito, o Espírito nos orienta. E a noiva diz Maranata. Os fiéis dizem Maranata. Os que servem e amam o Senhor por gratidão dizem Maranata. Está dizendo, Senhor, eu quero continuar. Enquanto o Senhor quiser me manter aqui, eu quero continuar. Trabalhando, prosperando, ajudando as pessoas, ajudando meu marido, minha esposa, meus irmãos, meus parentes. Porém, o meu coração, o meu maior tesouro está aí com o Senhor. Maranata, pode vir. O meu maior tesouro é aí, porque eu sei que se o meu coração não estiver aí, se eu não puder dizer Maranata, eu não adianta ser rico aqui, porque eu não vou ter paz. Não adianta se eu não tiver comunhão com o Senhor, se eu não puder dizer Maranata, não vai adiantar que eu ser artista, eu ser famoso, ser famosa. Não vai adiantar eu ter uma mansão, não vai adiantar eu ter uma cobertura no melhor prédio, não vai adiantar eu ter um carro blindado e 10 seguranças para andar me protegendo, entre aspas. Sabe por quê? Porque eu não vou ter o sono do justo que está no Salmo 4, versículo 8. Para conseguir dormir, eu vou ter que me dopar, eu vou ter que me drogar, eu vou ter que encher o meu corpo de medicamentos, senão eu não consigo dormir. Mas eu quero dizer, Senhor, enquanto o Senhor me manter aqui, eu vou continuar servindo o Senhor com alegria, dizendo, Maranata, Maranata, eu quero melhorar e quero prosperar, sim, eu quero uma casa melhor, eu quero um carro melhor, para servir a mim, servir a minha família, mas principalmente servir o Senhor, servir a sua causa, servir para outras vidas serem alcançadas. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Então essas pessoas fazem parte desta igreja única verdadeira que vai subir no arrebatamento. É a nossa visão, é o que nós cremos. Porque, de acordo com a Escritura, irmãos, nós não podemos e não devemos marcar o dia e a hora da vinda, da volta do nosso Salvador para arrematar a igreja, ou do fim do mundo, ou da instituição do governo do anticristo de maneira cronológica, real, com data. Não devemos e nem podemos, de acordo com a profecia. Mas nós temos sinais que nos dão noção para perceber o quanto está perto. O quanto devemos estar atentos e vigilantes. Todo o tempo. Um olho na Escritura, um olho nos sinais. Um olho na minha família, um olho na congregação. Um olho no mundo, trabalhando, lutando, seguindo com os projetos e com os sonhos, mas um outro olho, olhando para o alto, para o alto, para o autor e consumador da nossa fé. Não perca o nosso Salvador de vista. Não perca a nossa morada eterna de vista. Porque a escolha é feita aqui. E quem vai morar lá, como lemos aqui no versículo
da continuação do estudo hoje, Apocalipse, a chegada do Anticristo. Nós vemos aí no versículo 21, quem vai para lá, quem vai herdar, quem vai estar livre do Anticristo, quem vai morar com o Senhor para sempre, quem vai participar do milênio, do governo milenário aqui, que nós vamos chegar nele também mais à frente. Aqui no 21 está falando, ao que vencer, ao que vencer, esse será concedido e se assente no trono. O trono aqui fala de vitória. O trono aqui fala da vitória completa com Cristo. Ao que vencer, como é que uma pessoa vence? Estando servindo a Deus com gratidão, com compromisso com a causa e perseverando, congregando, servindo a Deus com a sua vida, com seus bens, na medida do possível, contribuindo com alegria por gratidão e fazendo o que pode para outras vidas serem alcançadas com a salvação, porque é a maior missão nossa aqui. Agora, como no início falei, vamos entrar agora. Não devemos e nem podemos prever a data exata, devemos observar os sinais, ensinar, estar preparados, que pode acontecer a qualquer momento, mas não devemos prever a data, sabe por quê? Porque muitas pessoas cometeram esse erro no passado. E algumas ainda cometem hoje. E nós vamos lembrar alguns aqui que trabalharam em favor do anticristo ao deixar a escritura de lado, como está escrito, e tentaram pregar, profetizar de acordo com os seus achômetros, com o que eles achavam. Uma coisa é o que está escrito como está escrito, de maneira clara, objetiva e transparente. Nós podemos e devemos afirmar, ensinar e pregar. Agora, o que está em mistério, não devemos marcar data. É mistério, é Deus que vai revelar no seu tempo certo. Os discípulos, os servos de Deus, da igreja primitiva, que antes de nós servir a Deus, começou em Mateus 16, a igreja verdadeira, que Cristo disse que edificá-la, e a porta do inferno não ia prevalecer contra ela, queria saber quando seria a data. Perguntou ao nosso Salvador, quando vai ser? Que data? E ele disse, não compete a vocês saber sobre esse assunto, sobre esses tempos. E orientou eles a observar os sinais, deu as dicas, mostrou como é que seria, para estarem atentos e apercebidos, vigilantes, para quando acontecesse, estarem preparados para recebê-lo. Então notem que esta igreja aqui do tempo do fim, para a chegada do anticristo, ela cometeu alguns erros e ainda comete. Vamos perceber. Quando alguém perguntar quando e data, a gente saber orientar para não marcarmos com data específica a volta do nosso Salvador para buscar a igreja ou o início com data marcada para o governo do anticristo e que a mídia chama de nova ordem mundial. Perceba que nos Estados Unidos, uma pessoa chamada William Miller, líder, fundador do segmento religioso mais conhecido como Adventista do sétimo dia, esse camarada, que é o líder fundador dos Adventistas do sétimo dia, ele marcou a data da volta de Cristo, ou o fim do mundo, para uma data específica, dizendo, afirmando naquela época, para as pessoas que estavam ouvindo as suas pregações, congregando com ele e assim por diante. Ele disse que a volta de Cristo, ou o fim do mundo, o fim das coisas, ou o governo do anticristo seria instalado e a igreja seria retirada entre 21 de 3 de 1842 e 21 de 3 de 1844. Ou seja, ele definiu a data que nesse ano, especificamente, ia acontecer a volta do nosso Salvador para levar a igreja, ou o governo do anticristo seria instalado e a igreja estava perseverante, fazendo a sua parte agora, por gratidão, e nós cremos e entendemos pela Escritura, na nossa visão, que a igreja que está trabalhando, eu e tu, nós e todos que estão nesse mundo afora, até em países que há perseguição declarada contra o Evangelho, pessoas estão sendo torturadas e até mortas para negar o Evangelho, essas pessoas que estão servindo a Deus e fazendo a sua parte agora, Deus não permitirá que essas pessoas, que essa partícula da igreja enfrente o anticristo. Não enfrente a grande tribulação. Ele está fazendo agora a sua parte por gratidão, por amor às vidas, por amor às almas.
está lutando, servindo a Deus, contribuindo, fazendo o que pode. Agora, os que estão entre nós, irmãos, atente bem para isso, é sério. Os que estão entre nós, essa grande maioria que está aí, por exemplo, no Brasil, as pesquisas apontam que 30% da população é chamada, entre aspas, povo de Deus, é chamada evangélica, é chamada de crente. 30% no país que está perto de 200 milhões de habitantes é muita gente, mais de 60 milhões de pessoas. E a gente não percebe mudança na sociedade, a gente não percebe impacto na sociedade, nós não percebemos essa grande maioria fazer o que nós estamos fazendo aqui, estudando a palavra de Deus de maneira real e clara sobre o que vai acontecer. Não estão cumprindo a missão que é da igreja. Então observe que essa maioria, que não está comprometida com a causa, que não está vigilante, que não está cumprindo a sua missão, que está em Marcos 16, 15 a seguir, essa não vai no arrebatamento, não sobe no arrebatamento. Ficará para ir, ter que fazer a sua parte, ter que enfrentar o anticristo, ter que testificar aqui, porque o sistema que está aí fora, aliançado cada dia mais com o sistema religioso e o sistema político, eles vão enganar as pessoas que não conhecem a Escritura. E vão usar uma série de argumentos para as pessoas não saberem o que aconteceu. Mas esses que ficarem, que fazem parte hoje, entre aspas, do povo de Deus, que está no nosso meio misturado, em todas as denominações, mas que não levam a missão a sério, esses ficarão, para então testificar aqui, e serem salvas pela dor, como mártires. Como vamos chegar mais à frente, esses são aqueles que vieram da grande tribulação, e alcançaram a salvação pela dor, literalmente. Então, avançando aqui, observe que esta igreja que comete o erro, esses líderes que cometem o erro de marcar como o fundador dos adventistas, marcou para vir então nessa data, entre 21 de 3 de 1843 e 21 de 3 de 1844, e não cumpriu. Foi mais um falso profeta, porque profetizou de si mesmo, profetizou da carne. Não foi Deus que falou, não está escrito assim na Escritura. Não cumpriu. E depois da sua morte, uma outra pessoa assumiu, uma líder chamada Ellen Gold White. Ela assumiu e continuou, lançando falsas profecias, continuou seguindo com o segmento religioso adventista do sétimo dia, e até os dias de hoje está espalhada este segmento religioso por aí. Muito cuidado com o ensinamento deles, muito cuidado com as suas heresias, porque eles negam o sacrifício de Cristo no Calvário de maneira disfarçada, e eles também pregam parte do Velho Testamento como lei para nós gentios, sem pregar toda a lei. Quem quer viver o Velho Testamento no sentido de lei tem que estar disposto a viver tudo. Primeiro tem que se converter a judeu, tem que ser do judaísmo, tem que mudar para Israel, fazer 3 sacrifícios por ano, que é obrigatório a quem quer seguir o judaísmo. É necessário para quem quer pregar o Velho Testamento no sentido de lei. Para nós, gentios, é necessário, quando pegar alguém que cometeu um adultério, que todos nós somos sujeitos a cometer esse erro, se não vigiar, não pedir muito a Deus graça e misericórdia. Os adúlteros têm que ser apedrejados até a morte. Os homossexuais, segundo o Velho Testamento, no sentido de lei, têm que ser apedrejados até a morte. Quem come carne de porco é maldito. Quem trabalha no dia do sábado também está no pecado. E assim por diante. São cerca de 613 leis e preceitos no Velho Testamento como lei, quem quer seguir o Velho Testamento como lei. Quem não receber a Cristo como seu único e suficiente Salvador, aquele que cumpriu a lei, instituiu o Novo Testamento, o tempo da graça, onde nós gentios, que não somos filhos de Abraão, genealogicamente, só através de Cristo, nós fomos alcançados. Através da graça. E ninguém, a não ser Cristo, foi capaz de cumprir a lei, foi capaz de cumprir 613 preceitos e mandamentos de lei que o segmento judaico, ainda nos dias de hoje, que não receberam a Cristo, ainda faz. Porque há parte dos judeus que receberam o Messias, o nosso Salvador. São conhecidos como judeus nazarenos, messiânicos, que receberam o nosso Salvador. Mas a grande maioria não.
Agora, note que marcar data é um grandioso erro. E esta líder que assumiu o adventismo no sétimo dia, também falsa profeta, morreu. Ellen Goldwyn morreu em 16 de junho de 1915. Está nos anais da história. Também nos Estados Unidos, um líder fundador do segmento religioso dos mormons, Joseph Smith, também afirmou em 1835 e marcou para até o final do século XIX a volta do nosso Salvador ou a instituição do governo do anticristo ou o fim. Esse falso profeta, também líder fundador dos mormons, Joseph Smith, falhou também na sua profecia, porque ele profetizou e pregou diferente do que está escrito na profecia. E não se cumpriu, está aí a história mostrando o acontecimento para o final do século XIX. Também nos Estados Unidos, servindo engano aos planos do espírito anticristo, que prepara o governo do anticristo, e engana a qualquer pessoa que não estiver com o olho na escritura e nos sinais, observando para seguir conforme está escrito, estudando e pedindo a Deus discernimento através do Espírito Santo. Qualquer um é sujeito a ser enganado e manipulado. Foi enganado também nos Estados Unidos um grupo de pessoas do segmento religioso que marcaram a data para a volta também do nosso Salvador, usando um outro tipo de argumentação, dizendo que em uma determinada data viria, num determinado lugar da Terra, discos voadores ou naves, espaçonaves, que levariam esses que estivessem seguindo esse sistema religioso com eles, e eles iriam então para os céus, eles iriam então serem salvos. Esse segmento religioso ficou conhecido mundialmente como Heaven's Gate, ou entrada para o céu. Esse Heaven's Gate terminou com o suicídio desses participantes. A maioria desses segmentos religiosos terminaram se suicidando, porque ao perceberem que não tinha cumprido o que eles profetizaram, seguiram seus líderes, repetiram o que os líderes estavam ensinando, contrário do que está escrito, sem conferir, sem fazer como uma igreja prudente, sábia, o servo, uma serva de Deus prudente, sábio faz, ouve, estuda e confere, para ver se o líder está pregando conforme está escrito. Pede a Deus graça, vai para Mateus 6, versículo 6, e faz o que Cristo ensinou lá. Entra para o teu quarto, fecha a tua porta, fala do teu pai, que vem oculto e secreto, e ele te recompensará. Ele vai te dar resposta, ele tira todas as dúvidas, te mostrando na palavra. E você vai saber se o seu líder, se o seu pastor, se onde tu está ouvindo a palavra, confere com a escritura ou não, se tu pode seguir ou não, se tu pode pregar o que ele prega ou não. Porque nenhum de nós, pastores, padres, líderes, somos autossuficientes. Nenhum de nós, de nenhum segmento, podemos pregar a nossa vontade. Podemos ensinar o que nós achamos. Não. Nós temos que pregar sempre com base na Escritura, segundo e como está escrito. Só assim escreveu o apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, que tendo cuidado de perseverar nisso, todo obreiro, todo servo de Deus, todo servo, toda pastora, todo missionário e missionária, todo obreiro, que assim perseverar, salvará tanto a si mesmo quanto aqueles que o ouvem, perseverando na palavra e na sã doutrina. O que é sã doutrina, pastor Inomar? Sã doutrina, diferente do que muitos líderes do passado ensinaram erroneamente, equivocadamente. E ainda nos nossos dias, em pleno século XXI, final do ano 2012, ainda tem líderes ensinando equivocadamente, falando que é sã doutrina, inventando coisas, dizendo que é pecado, que a Escritura diz que não é pecado, então dizendo que é. E o que é pecado está na lista, em Apocalipse 21, 8, 22, 15. E em Marcos capítulo 14, eles não pregam que é. E sabe por que isso acontece? Falta de disposição da maioria de nós, eu falo num todo agora, de estudar, de conferir, de pesquisar. Porque a sã doutrina, guarde isso na sua mente. Marque aí no livro de Deus, anote no papel. Tem ali muitas canetas e papéis. O Ronaldo Marlene doou. Amém? Deus abençoa muito também por isso. Olha,
A sã doutrina verdadeira é somente, unicamente, o que está escrito no Novo Testamento, conforme está escrito, para nós gentios, para quem reconhece Cristo como único e suficiente Salvador, único, para perdoar os meus e os seus pecados de todo ser humano, para livrar do inferno e levar para o céu no arrebatamento, e para sempre estar com ele. A sã doutrina é como está escrito no Novo Testamento. O Velho Testamento nós podemos aprender com ele no sentido profético, no sentido das instruções, dos livros que nos instruem, como por exemplo Provérbios, entre tantos outros. Agora, não pregue o Velho Testamento para ninguém no sentido de lei. Tu poderás estar fazendo parte do grupo que está trabalhando para o anticristo e negando o sacrifício de Cristo no Calvário. Você vai estar dizendo, quem prega isso, diz que o sacrifício de Cristo não foi suficiente. E aqui está dizendo que foi. Que ele agora é o único mediador entre Deus e os homens. Nós não precisamos mais de sacerdote, nós precisamos de sacrifício de bode, cavalo, bode, boi, animal nenhum. Nós não precisamos mais. Agora é através de Cristo. Então, note bem, avançando, que todos que marcaram, isso é só um resumo que eu fiz porque é do tempo, meus irmãos, mas todos que caíram no erro de profetizar data X, de marcar, terminarem envergonhados, frustrados. E esses aqui, do Heaven Gate, terminaram suicidando, porque não conseguiram encarar as pessoas da sua família. Não conseguiram encarar aquelas pessoas que eles garantiram que ia ser daquela forma. Eles ficaram com tanta vergonha, tão constrangidos, e se mataram. Vamos pregar apenas o que está escrito, como está escrito. Observe que, voltando aí para o versículo de número 20, tem alguém que está de fora batendo na porta. Esse versículo 20 aí tem um sentido duplo. Quem está de fora é Cristo. A igreja do fim, a igreja de Laodiceia. Ela colocou o nosso Salvador para fora. Pastor Inomar, como é que alguém pode colocar Deus para fora? Porque Jesus Cristo é Deus. Sabe como é que coloca? Não é pela força física. É claro que isso é impossível. Mas é negando o que ele ensinou para nós. É não obedecendo a ordem que ele deixou para nós, para a igreja. É não obedecendo a missão que nós temos enquanto membros da igreja eleita dele. É não fazendo e praticando o que ele nos ensinou e nos instruiu a praticar. A gente coloca na igreja alguém, essa igreja de Laodiceia fez de pôr Cristo para fora, quando ela deixou de obedecer a palavra de Deus, a nova aliança, e ensinar isso, e começou a ensinar entre outros erros, a maldita e diabólica teologia da prosperidade. Note aí, lemos o estudo passado, na parte 1, versículo 17 aí do capítulo 3. Vamos lembrar aqui para seguir. Olha o que essa igreja de Laodiceia prega e vamos observar para a igreja do nosso tempo. Se ela não está repetindo os erros aqui da igreja de Laodiceia, se ela não está trabalhando para a chegada do anticristo. Note bem aí, versículo 17. Olha como é que ela fala. Como dizes, rico sou, e estou enriquecido, e de nada tenho falta. E agora olha o que é que o nosso Salvador, através do Espírito Santo, responde para esta igreja morna. Que está no versículo 16, igreja morna, que vai ser vomitada naquele grande dia. Observe o que ele diz para esses que estão pregando a riqueza em primeiro lugar, o ponto de alguns líderes dizer que só está bem com Deus se a pessoa estiver enriquecendo. Só está bem com Deus se a pessoa estiver com dinheiro sobrando. Só está bem com Deus se a pessoa estiver por cima na escala de valor da sociedade materialista. Olha o que o nosso Salvador responde para essa igreja de Laodiceia, essa igreja do fim, aí na parte B do versículo 17. Eles estão dizendo que são ricos, estão dizendo agora que não precisa de nada. A resposta é, e não sabes que és um desgraçado, e miserável, e pobre, e cego, e nu. Desgraçado, os irmãos já aprenderam aqui, é alguém que perdeu a graça de Deus. Uma pessoa que perde a graça de Deus acabou, irmão. Enquanto não consertar, arrepender para voltar a ter a graça de Deus, a vida não tem gosto. Pode ter as maiores riquezas, pode ter as maiores posições humanas. Sem a graça não há contentamento. Sem a graça não há alegria.
Sem a graça não há contentamento. Sem a graça não há certeza da salvação. Sem a graça não há alegria de sentar junto com a família. Sem a graça não há prazer de ter um passeio. Sem a graça não tem prazer de vir no cultuar a Deus e aprender a palavra. Sem a graça não tem vontade, desejo de passar adiante a mensagem da salvação. Então note que essa igreja do fim, que trabalha para o anticristo, para a chegada dele, ela prega e vive contrário ao que o ensinamento do Evangelho da Nova Aliança diz para pregar. E para o governo do anticristo se estabelecer, é preciso ele somar e reunir 3 forças. Uma delas, o poder bélico, o poder militar, o poder político. Esse poder é preciso estar do lado dele. E nós já sabemos que esse poder já está trabalhando em favor dele, com os acordos e montando nas nações os blocos. O bloco europeu já está unido. Tem uma moeda solar, moeda forte, o euro. Nós temos aqui, até no terceiro, que eles chamam de terceiro mundo, países emergentes, aqui perto, que são vizinhos nossos. Nós temos aqui o bloco, o Mercosul. Nós temos outras nações também se aliançando em blocos. Para quê? Para na hora que for feito o acordo, que se aproxima cada dia mais, porque o mundo está clamando por um líder. O mundo está clamando para alguém, para uma proposta que tenha solução para o nível exagerado, incontrolável de crime que acontece, que nenhuma polícia dá conta. O nível de droga pesada, que detona as famílias, que destrói lares, que destrói casamentos, que destrói famílias inteiras, jovens, sendo ceifados, antes dos seus 20 anos. Não conta, o mundo está clamando, querendo esse líder. É preciso ter esse poder estar do lado deles. Já estão organizando para a hora que der a ordem. Está fácil de reunir os blocos. E aqueles poucos que ficarem de fora e resistir serão esmagados, serão perseguidos, como está na profecia. Porque mais à frente nós vamos chegar na besta, que é uma tipologia, e a besta tem 10 chifres. O animal com 10 chifres, o chifre fala de poder. 10 chifres, 10 poderes, 10 reinos. E os 10 maiores países, os 10 mais fortes, belicamente, os 10 mais poderosos, vão se unir e vão forçar os outros. E os que não toparem serão esmagados por essa força. E a maioria do povo, os irmãos não assustem, a maioria do povo estará do lado deles. Vai dizer, mas como é que você não tem uma proposta dessa? Como é que vocês podem ser contra? Esse povo tem que ser morto mesmo, tem que ser exterminado, porque eles não estão querendo a paz, eles não estão querendo igualdade para todo mundo. Eles não estão querendo que todos tenham o mesmo recurso. O povo que não tem conhecimento da Escritura, que não estão esclarecidos, que estão aqui, no versículo 17, que pôs o nosso Salvador para fora, está cego e está nu. Cego porque não enxerga nada espiritualmente. Lembra que nosso Salvador falou, os líderes da religião da época dele? Ai de vós, condutores cegos. Vê, mas não enxerga. Vocês estão guiando multidões, indo e levando centenas de milhares ao abismo. Pois o cego guiando o cego, o que vai acontecer com eles? Vão cair onde? No mesmo buraco, no mesmo abismo. Então estão cegos. Nu por quê? Não é porque eles não têm roupa dessa roupa aqui, física. Nus, porque eles estão sem a vestimenta espiritual. E a vestimenta espiritual, ela é adquirida através da nossa comunhão com Deus, através da nossa vida pela causa. Aí o Espírito Santo nos cela e intercede por nós, através do sacrifício de Cristo. Quando Deus olha de lá, do alto dos céus para cá, antes de nos ver pecadores, limitados como eu, tão pecador, ai de mim, irmão, se não fosse a graça, ai de mim, se não fosse o sangue de Cristo. Tão pecador, tão limitado, quanto eu já errei e ainda erro. Ai de mim, só me restaria o inferno, só me restaria o caos. Mas antes de viver e te ver, e todos aqueles que receberam a Cristo estão lutando para servir a Ele, que estão com compromisso, tendo a sua força, servindo o máximo que pode, com sinceridade e gratidão,
antes de nos ver, ele vê a Cristo. Ele vê o sacrifício do Calvário. E a cruz do Calvário vazia significa a nossa vitória. E Cristo venceu a morte do inferno. E ele tem a chave da morte do inferno. E ele é entre Deus e nós, como está nos Hebreus, o mediador. Aleluia, glória ao nome do Senhor Jesus. Partindo para a conclusão dessa fase, da parte 2 do estudo do Apocalipse, a chegada do Anticristo. Essa igreja, irmãos, queridos de Cristo, que põe Cristo para fora. Nós já vimos aqui alguns sinais dela no passado, a igreja de Laodiceia. Mas Cristo está dizendo assim, eu estou à porta e bato. Tem um sentido duplo aqui. O sentido material secular é, está fora da congregação. A congregação pôs ele para fora porque rejeitou seus ensinamentos, seus princípios. E deixou de cumprir a missão que é nossa, como igreja, missão prioritária, e agora está buscando seus próprios interesses. Está buscando cada dia mais, em primeiro lugar, os prazeres e os tesouros dessa terra. Estão querendo, como essa aqui fez, construir o céu aqui na terra. E o que está escrito não é que o céu vai ser na terra. O céu é lá. Como entre outras passagens, Evangelho escrito por João, capítulo 14, versículo 1 a seguir. Eis que eu vou. E se eu for, eu vou voltar. Na casa do meu pai há muitas moradas. Ele não está dizendo que ia fazer, não. Muita gente lê ali e não entende. Porque Deus não teve tempo para fazer. Ele diz, haja e há. Haja divisão entre terra e água, houve. Haja luz e nasceu o sol aí, que serve por enquanto como uma lamparina, porque onde nós vamos morar, o sol da justiça habita lá. E é muitas mil vezes mais claro do que esse sol. Aleluia. Lá não terá noite, não terá lágrima, não terá injustiça. Glória ao nome do Senhor Jesus. E lá nós teremos prazeres, alegria, nós teremos gozo, que está escrito que o coração humano não conseguiu assentar nele. A mente humana não consegue nem imaginar. Dá para ter uma ideia? Dá para imaginar um pouquinho? Aleluia, glória ao nome de Jesus. Então, note bem com clareza a igreja do nosso tempo. Vamos observar ela agora nos sinais e ver como é que ela está diante da chegada do Anticristo. Porque o segundo poder que o Anticristo precisa para estabelecer o seu reino, que é chamado pelo sistema mundano, é de nova ordem mundial. Nós sabemos pela Escritura que não é isso, é o governo dele. Precisa também do poder religioso. Precisa de um governo só na política que agrega o poder militar. Precisa do poder financeiro, uma moeda só, uma, e precisa do poder religioso. O maior poder que tem nesse mundo, com exceção do poder do Deus Criador, que enviou o nosso Salvador, o maior poder é a religião. O poder religioso é tão forte que um político não consegue governar, não consegue ser eleito, se ele não negociar com os líderes religiosos. Uma guerra em toda a história, pode investigar, não aconteceu para começar, para continuar e para terminar sem a participação e a influência de líderes de segmento religioso. Esse poder, o segmento religioso, que nós vamos estudar mais na frente, chamado ecumenismo, ele precisa desse poder. E essa igreja do momento, que está trabalhando de maneira sutil e disfarçada. Muitos dos que estão liberados, que não estão buscando a palavra, estão enganados, mas os líderes estão trabalhando sendo enganadores, porque eles têm obrigação de conhecer as Escrituras, e a maioria conhece, mas foram seduzidos por Mamon, foram seduzidos pelo que Cristo rejeitou, está escrito em Mateus capítulo 4. Depois leia na tua casa Mateus capítulo 4. Quando Belial tentou de todas as formas enganar o nosso Salvador e seduzi-lo com tudo que era possível durante a sua jornada no meio da sociedade, viu que não funcionou. Mateus 4 mostra que ele levou então, não que levou por força dele, mas Deus permitindo a Cristo haver uma proposta que ele fez assim: basta você dobrar um pouquinho diante de mim, e adora só um pouquinho, faz uma aliança comigo, é só uma aliançazinha. Eu vou te dar todos os reinos deste mundo. E a resposta do nosso Salvador foi: somente ao teu Deus, Criador dos céus e da terra,
servirá e só ele adorará. Aleluia! Mas os líderes, a maioria dos líderes do nosso tempo, onde Cristo disse não, eles estão dizendo sim. Onde ele orientou para dizer, fuja da aparência do mal, resiste o inimigo e ele fugirá de nós, estão dizendo, venha, eu topo a aliança, eu quero poder, eu quero espaço. E aí, sabe, outro sinal forte que o governo do anticristo está perto de ser instaurado, e é possível que a nossa geração o veja assumir o poder. É possível. Sabe por quê? Porque quando nós olhamos para os líderes, os maiores líderes, no sentido de maiores, não no sentido de servos diante de Deus, porque maior diante de Deus é o contrário do que é visível para o mundo. Os menores diante de Deus, mas são fiéis, são os maiores. Os que na fileira humana são os últimos, diante de Deus são os primeiros. Mas os maiores, no sentido visual, humanamente falando, quem são? São os que estão na TV. São os que estão com mais tempo na TV, porque a sociedade, irmão, eles não sabem a diferença entre crente, cristão, religioso, evangélico, eles não sabem essa diferença. Para eles, o povo de Deus, evangélico, crente, religioso, cristão, para eles é a mesma coisa. E quem dá cara, atende bem para isso, quem dá cara, rosto, para o povo, entre aspas, de Deus na terra, são os que estão na TV. E a maioria deles não tem oportunidade de ter um estudo como esse. Esse estudo que nós estamos tendo é um privilégio de poucas congregações. Poucos líderes têm compromisso com esse ensino. Poucos líderes têm compromisso de ensinar a palavra, a nova aliança. Toda ela completa como ela é. Entre tantos motivos é porque ensinar essa verdade, preparar o povo para estar liberto, ciente, consciente e não ser enganado para o anticristo, esse tipo de ensinamento, verdadeiro e completo como ele é, isso não dá hipótese. Isso não enriquece. Isso não enche o templo. Isso não aumenta multidões de membros. Isso não massageia o ego das pessoas, que nos chama a ter compromisso com a causa. Nos mostra a nossa responsabilidade diante da causa. E os líderes da TV, vamos comparar com a igreja de Laodiceia que pôs Cristo para fora. E quando Cristo sai fora da congregação, da igreja, ela fica presa à parte para Belial, para o louco, o iníquo, também conhecido, e chegará e está próximo o dia dele, como o anticristo. Eles estão desapercebidos, eles vão ser presos deles, porque não vai ser arrebatado quem está desapercebido. Deus, lembre disso, memorize. Deus não tem compromisso com quem não tem com Ele. O nosso Salvador não tem compromisso com quem não tem compromisso com a causa dele. Essas pessoas não sobem no arrebatamento. Essas pessoas estão fazendo de conta que é, mas não é. Estão fazendo de conta que tem compromisso, mas não tem, que é o que conta os frutos. Na minha vida e na sua vida. Mateus 7, versículo 20. Pelos frutos os conheceremos. Então vamos observar aqui mais um ponto. Observe esses que estão na TV. Observe o que eles estão pregando. Observe, eu os acompanhei durante 2 anos, todos os dias. 2 anos. E ainda acompanho quando eu posso. Pela TV, pela internet, quando eu posso, dou uma olhada, uma analisada. Porque o apóstolo Paulo escreveu, 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 21, e diz: examinai tudo e recebe o bem. Se houver bem, examine. Saiba, põe a prova, de acordo com a palavra, com a nova aliança. Grave isso. O que eles estão ensinando? Cristo. A missão nossa, dessa igreja, no tempo do fim, que não vai enfrentar o anticristo, que vai subir no arrebatamento, que vai ser livre, que vai ser poupada. A missão nossa, em primeiro lugar, não é pregar facilidade, vida fácil aqui para as pessoas. Não é pregar a teologia da prosperidade e dizer que quem está bem financeiramente está bem com Deus. Não é pregar cura física em primeiro lugar. Porque para Deus, irmãos, ao contrário da nossa visão, que a visão dele é muito maior que a nossa. Os pensamentos dele é acima dos nossos. Os planos dele é acima. Ele deu o seu Filho único. Deus encarnou, veio aqui para pagar pelos meus e os seus pecados. Ele foi cuspido na cara. Ele foi chicoteado sem merecer. Ele foi esbofeteado sem merecer. Ele foi espancado sem merecer. E ele foi punido como um marginal, como um bandido, como alguém que não presta para a sociedade política e religiosa da época. Que a morte de cruz na época era a morte para os piores bandidos, para os piores criminosos.
para os malditos. E ele se fez maldição por nós, mesmo sem dever nada, para levar o meu e o seu pecado. E ele deixou uma ordem para a igreja. Primeiro ele chama, Mateus 11, 28 a seguir, ele diz assim: vinde a mim todos que estão cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Tomai sobre si o meu fardo, que é leve. Tem um compromisso, mas é possível carregar. É diferente do sistema religioso. É libertário, mas tem que seguir em frente. Depois ele diz assim: ide. A nossa missão principal enquanto igreja é o ide. É anunciar o plano da salvação para outras vidas, muitas vidas que estão perecendo. Pessoas de perto de nós, pessoas do nosso trabalho, pessoas da faculdade, pessoas da nossa vizinhança, pessoas da própria família. Quando e onde nós tivermos a oportunidade, vamos lançando a semente, vamos lançando um convite, sem forçar a barra, mas convite, mostre, traga uma oportunidade, traga para ouvir aqui se tu tiver dificuldade em falar. Algumas pessoas têm dificuldade em falar e mostrar e anunciar o plano da salvação de maneira completa. Traga a pessoa para ouvir aqui, marque um dia, agende para a gente visitar essa pessoa, se ela não puder vir, se ela tiver algum impedimento físico ou o que for. A missão principal é nossa, mas é essa. Agora, o que essa igreja, no fim de Laodiceia, está pregando para a TV? 2 anos acompanhando. Eu não vi nenhum deles eu vi pregar sobre arrependimento e pecado. Nenhum deles eu vi pregar sobre que existe inferno. E quem vai para o inferno? E eu não vi nenhum deles pregar como se livrar do inferno. Eu não vi nenhum deles pregar a respeito do arrebatamento, que vai acontecer um dia. Eu não vi nenhum deles pregar acerca do governo do anticristo. Eu não vi nenhum deles pregar a respeito do Armagedon. Eu não vi nenhum deles pregar sobre as 2 testemunhas de Apocalipse. Eu não vi nenhum deles pregar acerca do que vai acontecer com as pessoas que não recebem a Cristo, que não confessam publicamente e batiza quando tem chance e persevera caminhando, congregando, servindo a Deus, mesmo continuando como nós, pecadores, limitados, mas fazendo a nossa parte. Eu não vi nenhum desses pastores, pregadores, pseudos apóstolos, missionários, entre outros títulos que eles estão inventando por sua conta e risco, porque para eles agora não é suficiente só dizer que é pastor, que é suficiente dizer que é pregador. Não, eles têm que ter algo a mais para massagear o ego e dizer: eu sou maior, eu sou bispo, primário, e encho o peito, estilo pavão, eu sou apóstolo primário. Outros já vão dizer assim: eu sou mais apóstolo. Daqui a pouco, não assusta a presença, eu sou maior que Jesus. Ele deu a revelação, agora eu sou maior que ele. Não está escrito, mas eu sou maior. Outro vai dizer: eu sou semideus. Eu sou semideus. Aqui, ó. Uau! Meus irmãos, amados de Cristo, atentai bem para a palavra da profecia. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Esse povo está fazendo de novo o erro de Laodiceia. Colocaram Cristo para fora, porque ao invés de pregar ao que é a missão da igreja pregar, que é arrependei-vos, o que veio preparando o caminho para a chegada do Salvador. João Batista, o que ele pregava no deserto, o que as pessoas iam para ouvir, o que ele pregou até para o rei da época que lhe custou a cabeça: arrependei-vos. Ele pregava e dizia: existe pecado. E eu vou dizer para tu, rei, não é lícito tu ter caso com a mulher do teu irmão. Isso é adultério, adultério é pecado. Está na lista de que vai para o inferno. Tu não vê esses pastores, pregadores da porta da TV pregar sobre os pecados que está na lista de Apocalipse que vai para o inferno. Eu não vi nenhum deles que quer pedir os irmãos, que quer desafiar os irmãos que vão estar ouvindo isso pela internet, porque as nossas mensagens não sabem, nós estamos gravando, está rodando mais de 100 países no mundo onde há liberdade para o Evangelho. Mais de 100 países tem gente ouvindo. Tem gente ouvindo na Europa, tem gente ouvindo do outro lado do mundo, tem gente ouvindo nos pendrives, nos CDs que a gente distribui, tem gente ouvindo na fazenda, tem gente ouvindo na cidade, tem gente ouvindo nos carros, tem gente ouvindo em vários lugares. E eu digo para tu também, meu irmão, que está ouvindo pela internet, que vai estar acompanhando. Se tu achar um desses, se tu perceber achar um em qualquer canal da TV aberta, qualquer um pastor pregador que prega a mensagem do Evangelho clara,
objetiva, transparente como ela é e deve ser, como nós temos pregado e outros poucos fiéis estão pregando, por favor, me ligue. O contato está na internet, vocês sabem o meu contato. Me ligue, me avise, que eu também quero ver esse irmão, eu quero ver esse servo de Deus, eu quero ver esse pastor, eu quero contribuir com ele de alguma maneira. Um que tenha coragem de chegar na TV aberta e dizer, ao invés de canetinha ungida um dia desse, uma irmã nossa que serve de Deus, que Deus abençoe muito ela, mais e mais. Também terá coragem de postar, se for pouco que tem coragem. Um enganador mercenário, me ajuda aí, irmão. Caneta ungida para vencer o Enem. Me ajuda aí. Já não basta a toalhinha ungida para abençoar a tua casa. Já não basta o pente ungido para purificar os seus cabelos e a sua mente. Já não basta o sabonete para lavar a alma. Já não basta agora ao martelinho ungido para martelar e decretar o desencapetamento na vida do seu marido, da sua mulher e da sua família. Já não basta tanto engano desses trabalhadores do anticristo, com o tipo de pastor, pregador, apóstolo, missionário, o que eles quiserem usar de título, mas os frutos deles mostram, se ele está com Deus ou não está, se eles estão com Cristo ou não estão. E o povo que não conhece a Escritura, que não tem um ensinamento de acordo com a palavra, pensa que aqueles sinais que acontecem lá, tudo é verdade. Grande mentira, a maioria é encomendada, a maioria é teatro, a maioria dá o testemunho lá e mostra o exame. Depois, quando tu vai atrás de investigar, nós sabemos os bastidores, a pessoa morreu com aquela doença poucos meses depois. Fui curado disso. Uau, aleluia, maravilha, doença curada, está aqui o exame. O exame está falando, tinha a doença mesmo. Está lá o exame, está falando que tinha. Está comprovado. Só que a câmera basta alguns segundos. Não precisa de um minuto e grava, fica mostrando e tal, enganando muitas e muitas outras pessoas. Depois a pessoa desce a tumba fria. Porque cada um de nós é sujeito, irmãos. Deus cura. Deus pode curar e libertar, sim. Nós temos prova na nossa vida, na nossa família. Nós temos prova na Escritura. Mas nenhum, note bem isso, nenhum que trabalha para Deus verdadeiramente. Não estou falando desses aqui que estão trabalhando para a chegada do governo do anticristo, que são ecumênicos, que pregam outro evangelho, que o apóstolo Paulo escreveu e deixou para nós um alerta grande, Gálatas 1, verso 8 a seguir. Está escrito lá, meus irmãos, mesmo que nós, os apóstolos, eles mesmos, ou ainda que um anjo desça do céu, com sinais, prodígios e maravilhas, vos anuncie outro evangelho, além desse aqui, que está na nova aliança, seja anátema, que significa maldito. Agora tem a flanelinha agora, pastor. Vamos lembrando, tem também a flanelinha ungida, tem também a meia ungida. E tudo pior, sabe o que é? Esses enganadores. Se fosse de graça, ainda era errado e era pecado. Porque mesmo o segmento religioso da maioria, que nós sabemos de anos e anos, que distribui ainda graça, o cordãozinho com a Santa Fulano de Tal, o pingentinho do Santo Fulano, a fitinha, e mesmo de graça, é pecado. Porque somente o Senhor teu Deus adorará, somente a Ele servirá. O único mediador entre Deus e os homens só existe um. Qual é o nome dele, igreja? Jesus Cristo. Não existe outro nem outro, só Ele. Nada um ser humano pode receber do céu que não seja através da fé em quem? Nele, Cristo. Só através dele. E a fé vem pelo ouvir a pregação da palavra, Romanos 10, 17. Não é através de toalhinha, meia ungida por R$153. A aguinha ungida, um potinho desse tamanho aqui, mas menor que um isqueiro, mais de R$100. E uma gota dessa água que foi ungida pelo apóstolo fulano de tal, vai resolver todos os seus problemas. Mentira! Enganadores, servos de Belial, trabalhadores para a chegada do anticristo. É mentira! Não existe água benta, não existe flanelinha, não existe pente, caneta, não existe arruda atrás da orelha, não existe sacrifício na esquina, não existe sacrifício de galinha preta carijó, não existe nenhuma mistura do que esses líderes enganadores da TV estão fazendo com objeto ungido, igual o povo da religião da macumba faz, nem igual a penitência da religião romana. Nada disso salva ninguém, nada
abençoa ninguém, nada disso perdoa pecado, nada disso melhora a sua vida, a vida de ninguém. É idolatria, né? Isso é idolatria, muito bem lembrado. Isso é idolatria. Idolatria está na lista, Apocalipse 21:8, 22:15. Vai para o inferno todos que cometem ou apoiam o pecado que está naquela lista. Vai para o inferno. Não leu o livro de João ainda. Muito bem lembrado, nosso irmão Lúcio. Esse livro não tem, tá? Eles arrancam, né? Porque lá está escrito assim, de graça recebeste e de graça dai. É verdade. Verdade. Mateus 10, versículo 8, está escrito, parte B. De graça recebeste, de graça dai. E nesse caso, o que é para dar? É a mensagem do Evangelho. É a mensagem do caminho do perdão. É a mensagem de orar para alguém interceder, como está escrito. Unja alguém que está enfermo com óleo. Não cobre nada. Não fale que é o óleo que vai resolver, não. Mas unja. Em nome de Jesus, ore. Clame a Deus. E a oração pela fé em Cristo vai sarar o doente. Sem falar dinheiro. Sem falar que aguinha, olhinho, martelinha, peixe, caneta e objeto que for. Terra que veio do Monte Sinai. Em nenhum lugar Cristo falou que a terra do Monte Sinai era santa. Mentira. A água do Jordão para resolver e trazer solução. Mentira. Mentira. Engano. Mas lá também tem o sal também, pastor. Muito bem lembrado. Sal grosso. Sal grosso. Sal grosso. Meu Deus do céu, misericórdia. E esses camaradas estão na TV usando títulos de pastor, de bispo, apóstolo. Essas mulheres que acompanham eles estão usando de pastora, de missionária, fazendo de conta que serve a Deus igual os pastores sérios, pregadores sérios, missionários, obreiros e obreiras, que estão dando a vida pela causa, mas a maioria do povo não sabe. A maioria do povo não tem conhecimento da Escritura. A maioria do povo não pode nem fazer pergunta ao seu pastor. A maioria do povo não tem acesso ao pastor. A maioria das pessoas estão, como disse o nosso Salvador, como disse também o profeta Isaías, como disse os apóstolos, que eles olhem e veem as ovelhas desses lugares como ovelhas sem pastor. O apóstolo Pedro escreveu que nesse tempo, nessa igreja do fim, esses líderes fariam do povo comércio, fariam do povo negócio. E o que nós estamos vendo é isso se cumprir. Dá a impressão que o apóstolo Paulo, dá a impressão que Pedro, dá a impressão que entre outros profetas e apóstolos verdadeiros de acordo com a Escritura, dá a impressão lendo a Escritura profética que eles tinham uma janela grande assim, aberta, e parece que eles tinham um telão com a internet, mostrando já o futuro. É claro que o Espírito Santo é o mesmo daquela época, é o mesmo Espírito, é o mesmo Deus, ele já sabia de tudo, e revelava da impressão que estava vendo tudo e escrevendo, e estava acontecendo tudo os enganadores no nosso tempo. E sabe o que é o pior? Aleluia! O pior é que eles não ensinam o povo a verdade, e a única maneira do povo se libertar está aqui, João 8,32. João 8,32, a única maneira do povo libertar é conhecendo a verdade. Quem é a verdade? João 14, versículo 6. Eu sou o caminho, é a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai se não for por ele, Cristo. Conhecimento que nos liberta é o conhecimento da palavra, é o conhecimento profético da Escritura, completa como ela é. Partindo para o final agora, dessa parte 2, concluindo, versículo de número 21. Essa igreja desse tempo, versículo 21, capítulo 3 de Apocalipse, da chegada do anticristo, que põe Cristo para fora. O primeiro sentido é esse que falamos, pois Cristo para fora se negou o ensinamento, não cumpre a missão. A missão não é pregar facilidade para o povo, porque Cristo diz que no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Ele venceu o mundo, e nele, por ele, com ele, nós também venceremos. Não é colocar nada secular em primeiro lugar. A missão da igreja, a missão nossa, é pregar o Evangelho, as boas novas, o caminho da libertação e do livramento do inferno, livramento do anticristo, a preparação para o arrebatamento eminente que se aproxima cada dia mais. E segundo a Escritura,
pode acontecer esta noite. Pode acontecer antes de terminar esta reunião, porque não há data marcada, mas os sinais nos mostram. Agora, o que eles estão fazendo? Essa igreja está imitando a Odisseia, essa que está aí na TV, ensina para o povo que o povo quer ouvir, e não que o povo precisa ouvir. Nós temos que nos perguntar, meus irmãos, todos, pastores, obreiros, membros, homens e mulheres sérios, comprometidos com a causa, nós vamos pregar o que o povo quer ouvir ou o que o povo precisa ouvir? A mensagem de Cristo é pregar o que o povo precisa ouvir. Assim como ele pregou. Porque isso traz libertação. Isso melhora a vida de fato. Porque melhora aqui, no sentido real da vida, saber o que tem valor de fato, o que vai nos dar contentamento, como está 1 Timóteo capítulo 6, grande ganho é o contentamento, porque nada trouxemos para esse mundo, e manifesto é que nada levaremos dele. Entenda também que a missão nossa é deixar claro para as pessoas que tem um caminho de escape. Tem um caminho de escape. Tem um jeito, uma solução. Como? Através de Cristo. Unicamente através dele. Unicamente. Mas esta igreja do fim está colocando Cristo para fora e dá vergonha de assistir os programas ditos evangélicos, ditos povo de Deus na TV. Dá vergonha para quem tem compromisso com a palavra, porque eles não pregam sobre o que é importante e fundamental pregar. Eles não instruem as pessoas sobre esses assuntos importantíssimos para a vida de todo mundo. E um dia, como hoje, estava conversando com uma pessoa, um dia, todos nós líderes, comprometidos com a causa ou não, fiéis ou não, que estão lutando a cada dia para servir a Deus e ensinar o rebanho, que não é nosso, que é dele, de acordo com a palavra. Um dia todos nós vamos dar conta da vida, das almas, daqueles que ele nos confiou. E ai daquele, diz a palavra, é poucas vezes que Deus chama um obreiro, um líder de maldito. Mas Jeremias profetizou, e Apocalipse mostra o que vai acontecer com esses. Eles maldito aqueles que fazem a obra do Senhor relaxadamente. Maldito. E maldito não entra no céu, anátema não vai ser salvo. E Apocalipse 20, verso 11 ao 15, vamos chegar lá no grande dia do Senhor. Você que dá conta aí, vai ter a pergunta, mas no meu olhar está tudo lá escrito. Olha, tu ensinou aquele irmão, tu ensinou aquela irmã. Tu falou tudo que precisava ouvir, tu falou que estava certo, que estava errado. A escolha é clara de cada um. Nós estávamos falando com essa pessoa ainda hoje, e a pessoa disse assim, no contexto da conversa, vou resumir, pastor, mas aí desse jeito, talvez eu não fique na sua igreja. Eu falei, meu irmão, só um momento. A igreja não é minha. Se a igreja fosse minha, talvez eu poderia fazer com ela o que eu quisesse. Se ela fosse minha. Mas a igreja não é minha, não. A igreja é daquele que abriu os braços lá no Calvário. A igreja de Cristo, eu trabalho para ele. O rebanho não é meu, a igreja é dele. Agora, onde nós congregamos, eu tenho uma responsabilidade lá. E eu preciso te ensinar e te falar toda a verdade, inteirinha, como é que ela é. O que está certo e o que está errado, eu estou te falando e vou continuar falando. E não adianta tu congregar conosco na marra, porque na marra está perdendo seu tempo. É preciso congregar coração aberto, com gratidão. Assim vale, assim tem valor. E outra coisa, o compromisso com Deus. Existem duas áreas que é crucial na vida de todos nós. Administrar o dinheiro e o tempo. Porque dinheiro e tempo eu nunca vi sobrar. Nunca. Dinheiro e tempo de ser administrado, não sobra. Sempre a gente tem alguma coisa para fazer com os dois. Sempre. Agora, é preciso a gente olhar. Eu disse também para essa pessoa. É preciso a gente olhar e examinar nós mesmos. Que tamanho e que lugar é o espaço de Deus na nossa agenda? Que tamanho e que lugar que ele está na nossa agenda? Ele está no canto?
Você está no resto, você está em quantar. Porque se for esperar sobrar, sempre vai ter alguma coisa. Não vai ter jeito. Então saiba, a partir de hoje eu vou dizer com todas as letras, o que tu está fazendo está errado. E eu preciso te falar e te orientar tudo, porque enquanto tu estiver congregando conosco, e eu quero que seja até o nosso encontro com o nosso Salvador, se depender de mim, mas eu preciso te ensinar e te falar tudo que precisa, porque eu vou dar conta da sua vida e das outras diante de Deus. E ai de mim, se eu não ensinar tudo. O que não é pecado, ele não é invenção do sistema religioso, é mentira, não é. Mas o que está errado. E concluí dizendo, falei, olha, quando eu aceitei o ministério, não foi porque eu estava passando fome, não foi porque minha família estava sem teto. Quando eu aceitei o ministério é porque eu acreditava, eu acredito e vou continuar acreditando na causa do Evangelho, na causa de Cristo. Porque foi Ele que me resgatou. Foi Ele que perdoou e perdoa dos meus muitos pecados. É Ele que nos redime, é Ele que nos salva. Então eu sirvo a Cristo, eu sirvo a causa, é porque eu acredito na causa. Eu não sirvo por necessidade, no sentido de ter que ficar passando a mão na cabeça de ninguém e ficar adulando ninguém. Eu preciso dizer isso tudo, porque infelizmente existem colegas meus pastores que estão no ministério, mas não têm vocação. Eles vieram porque era filho de pastor, foi meio obrigado a ir. Eles vieram porque não tinham onde morar, estavam com dificuldade, aí vieram. Eles estão meio que obrigados, eles fazem qualquer negócio para segurar a pessoa de qualquer jeito. De qualquer jeito não adianta. É de acordo com a palavra. Assim vamos seguir juntos. Eu quero que a gente vá junto, ajudando uns aos outros, eu também preciso, vamos juntos. Mas tem que ter compromisso com a comunidade. Tem que ter compromisso com a congregação, porque se nós não tivermos compromisso, Deus não tem compromisso conosco, porque só falar não adianta. É preciso falar? Mas é preciso cumprir também na prática, os frutos que mostram. Então vamos juntos, vamos perseverar, vamos continuar, mas é dessa maneira, tudo que precisar, eu vou ter que continuar falando e ensinando. Por quê? Porque antes de tudo eu amo a sua alma, preciso amar a sua vida, preciso cuidar e zelar por isso. Agora, a escolha sempre vai ser tua, vai ser de cada um de nós. Escolha, livre-arbítrio. E vamos em frente servir a Deus. Então, terminando e fechando esse tema em 2 minutos. A parte 2 do estudo, Apocalipse, a chegada do anticristo. Ele está prestes a assumir o poder. E repito, é muito possível que a nossa geração veja no poder. E é completamente e urgente, se faz necessário estarmos cada dia mais vigilantes, fazendo a nossa parte, para termos escape com arrebatamento. Porque quem estiver fazendo a parte agora por amor, por gratidão, creia que não vai ter que enfrentar o anticristo. Não vai ter que ficar na grande tribulação. Que Deus em Cristo continue abençoando a todos nós, nos dando sabedoria, graça, nos dando cada dia mais amor pelas almas, além de tudo, e coragem para falar com amor, diligência, autoridade, intrepidez na palavra, para as pessoas, que o que está ensinado aí na mídia não é o Evangelho verdadeiro. Que a palavra da mensagem verdadeira do Evangelho precisa de ter arrependimento. É preciso ter confissão pública que recebeu o nosso Salvador. É preciso se batizar havendo oportunidade. É preciso congregar e contribuir dentro da possibilidade de cada um para que a obra missionária avance. Que a maior missão nossa aqui é o ID, é alcançar mais vidas e mais almas. Assim, todos nós, aqui e em todo mundo, que estiver firme nessa promessa, com a graça e a misericórdia de Cristo, estaremos escape da grande tribulação e vamos subir no arrebatamento. No próximo culto, Deus permitindo, estaremos continuando o estudo do Apocalipse e estaremos falando da parte 3 e como será o governo do anticristo já no poder. Vamos estar então de pé, orando e agradecendo a Deus, em nome de Jesus, que Deus abençoe e alcance a todos
Glória ao nome do Senhor. Queremos também, nesse momento, aproveitar para apresentar a nossa campanha. Quem está fazendo a campanha, derrotando gigantes. Cada um de nós enfrentamos alguns gigantes na nossa vida. Cada um sabe os que enfrenta, e Deus também, o Espírito Santo nos sonda. Vamos apresentar nesse momento. E eu quero conclamar e dizer aos irmãos, uma vez mais, os irmãos têm liberdade de nos perguntar, de tirar suas dúvidas. E saiba, irmãos, a única maneira de tu crescer em todo sentido, tanto no sentido secular, como mãe, como marido, esposa, filho, amigo, membro, que congrega, servo de Deus, servo de Deus, e na vida espiritual principalmente, conhecendo a palavra de Deus. Amém? Alguém quer fazer algum pedido específico, alguma coisa, quer fazer algum lembrete? É agora, vamos lá, junto com a campanha. Manéia? Então sim, Manéia. Em seu favor mesmo ou de alguém? Favor da Manéia. Manéia, por favor, então chega aqui à frente. Quero pedir à pastora Márcia que esteja, como está escrito, ungindo ela, e nós estaremos orando. Ela estará impondo as mãos, e nós estaremos orando pelos outros, apresentando a nossa campanha e pedindo a Deus, para Deus nos ajudar a perseverar nessa palavra e nos dando graça, disposição para administrarmos melhor o nosso tempo, nosso dinheiro, para nós termos uma forma de servirmos a Deus melhor e na nossa agenda ter um lugar assim, dia tal, horário tal, meu compromisso é com a minha família e com Deus, com a minha família e com Deus. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Lembre-se, tem que ter um lugar na nossa agenda onde Deus é prioridade, onde a causa é prioridade. Todos nós, nosso Deus e nosso Pai, nós oramos nesta hora e queremos te bendizer, Senhor, pela vida de cada um dos nossos irmãos, das pessoas que o Senhor tem nos confiado. Os irmãos que estão aqui e os irmãos que não puderam vir, Senhor, por motivo justo, que o Senhor alcance cada um com a sua graça, com a sua misericórdia. Os demais, Senhor, que podiam vir, que podiam estar conosco, que não quiseram vir, ó Deus, o Senhor os alcance, tenha misericórdia deles. Ajude cada um deles, Senhor, a perceber a urgência, a necessidade de estarmos, Senhor, juntos, de estarmos congregando, de estarmos como igreja, reunidos para ajudarmos uns aos outros, orarmos pelos outros, compartilharmos a palavra e apresentando, Senhor, também a nossa campanha, o pedido de cada um dos seus servos, cada um de suas servas, nossas famílias, maridos, esposos, filhos, pais, cada um deles e delas, ó Deus, alcance todos em nome de Jesus, e que o Senhor, que tem todo o poder, derrube os gigantes em minha vida, em nossa vida, na vida da igreja que te serve aqui, de todos os irmãos e irmãs, derrube, Senhor, os gigantes, porque há aqui pessoas que querem te servir melhor, que querem caminhar, Senhor, com mais disposição na sua obra, que quer servir melhor na família, que quer servir melhor na congregação, que quer servir melhor na causa. E o Senhor é o único que pode completar em nós a sua obra, que o Senhor mesmo começou, através do Espírito Santo. Em o nome de Jesus, caia por terra os gigantes. Em o nome de Jesus, caia todo engano de Belial. Em o nome de Jesus, todo engano que deixa as pessoas anestesiadas e cegas, iludidas com esse mundo, e não percebe que a chegada do anticristo está mais próxima do que parece. Ó Deus, em nome de Jesus, nos mantém com o olho na Escritura, na profecia e nos sinais, e nos guarde, Senhor, hoje e sempre, em o nome de Jesus. Em o nome de Jesus. Amém. E amém. Receba algo da parte de Deus, em nome de Jesus. Ó Deus, despeça o teu povo, cada um de nós, na oração do salmista, Salmo 4, versículo 8. Em paz nos deitaremos e logo pegaremos o sono, porque só tu, Senhor, nos faz repousar em segurança. Cabeça curvada, pensando em Deus, mão estendida, quem tem mão, graças a Deus por isso. Que o grande amor de Deus, nosso Pai, as consolações do Espírito Santo e a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, essa graça que não
É possível ninguém ser feliz, ninguém ser completo sem ela. E essa graça seja com cada um de nós e com todos que te servem com sinceridade na terra, não somente agora, mas para todos sempre. Os que recebem essa palavra vinda de Deus dizem amém. Amém. Terminado em nome de Jesus, todos